Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, Rogai por nós. São Pio X, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, nós começamos ontem essa jornada, esse retiro para as senhoras e moças, e essa é a minha primeira palestra. As outras duas, ministradas pelo padre André, Dom André, versaram sobre temas bem mais amenos, mas essa agora nós temos que tratar dos inimigos, né? Porque, é claro, a vida do homem sobre a terra é uma milícia, é uma luta, o que implica necessariamente a existência de inimigos. Se luta sempre contra inimigos. E um desses grandes inimigos, justamente, está nesse movimento chamado feminismo. Então, justamente a primeira coisa, vocês podem copiar, porque depois tem mais algumas coisas aí, mas a primeira coisa, justamente, é responder de maneira mais simples possível a esta pergunta, que é o tema da palestra: o que é o feminismo? A partir da explicação, entraremos mais em detalhes na explicação da definição. Então, o que é o feminismo? Então, a primeira coisa, ideologia, que é... Então, o que é o feminismo? A resposta, a primeira coisa, é uma ideologia. Então, já aí, nós temos que parar um pouco e explicar. Porque o termo ideologia, ele é equívoco. Ele tem mais de uma significação. E, além disso, ele é relativamente recente. Ele data, mais ou menos, sua origem do século XVIII. O século XVIII foi um século maldito. Bom, do 18 para cá, aliás, foi muita maldição, mas o 18 foi particularmente, porque ele foi precedido por um século de uma certa restauração, que foi o século XVII, século de ouro da França, século de Luís XIV, das promessas do Sagrado Coração, que não foram cumpridas, e por isso o 18 foi uma maldição, e onde houve realmente uma possibilidade de restauração da Europa, que consistiria necessariamente na derrota do protestantismo. Ele tinha que ser extirpado, os protestantes tinham que ser convertidos, e houve uma possibilidade, mas enfim, não foi por causa das contínuas infidelidades, particularmente da França, do rei da França. Então o século XVIII foi um século maldito em que se inventou muita coisa nova, né, em matéria de pensamento, e que teve seu desenlace na célebre Revolução Francesa, responsável por quase todos os males que nós vivemos hoje. Então, esse termo foi cunhado na Revolução Francesa, no século XVIII, e no começo ele significava simplesmente a ciência das ideias. Depois ele foi tomando, porque justamente como as ideias daquele tempo eram muito falsas, então parece que o próprio termo tomou uma significação diferente, ou seja, deformação interesseira do real. É um famoso intelectual judeu, Raymond Aron, que define ideologia assim. Ele fez um livro sobre ideologia bem aprofundado, não se pode negar isso. Então ele definia a ideologia como uma deformação interesseira do real. Essa origem não se pode negar desse termo como algo de deformação, vem no marxismo, né? Foi Marx que primeiro, com o célebre livro sobre a ideologia alemã, ele chegou a essa significação da ideologia como algo que deforma o real. Já que o real é como ele via, então os que
ficavam com considerações idealistas da realidade, deformavam o real e, portanto, eram ideologia. Enfim, esse termo espalhou muito. Aqui nós preferimos usar esse significado mais neutro, ou seja, que pode servir, que pode ser uma deformação e pode não ser uma deformação. Ou seja, sistema global de interpretação do mundo histórico-político. É um sistema global. E ele interpreta o mundo. Necessariamente não é uma coisa que deforma o real, mas frequentemente deforma. Frequentemente deforma porque normalmente você toma uma ideia e a partir dessa ideia você interpreta todo o real. No mundo que é caracterizado pela especialização, isso ocorre quase necessariamente. Por quê? Porque as pessoas hoje não estudam mais coisas gerais. Eles são especialistas. Eles gostam muito de ser especialistas. Inventaram mestrado, depois doutorado, depois PhD, e agora eu soube que tem um tal de pós-HD. Soube que tem um parente meu que é PhD e pós-PhD de Química. Quer dizer, não tem mais onde parar essas especializações. Vão lá especializando naquela coisa, eles sabem completamente. Então, qual é a tendência? Eles partirem daquilo ali como um ponto central e interpretarem o real todo a partir daquilo. Então, será necessariamente uma deformação do real. Então, o feminismo é um sistema global de interpretação do mundo histórico-político, uma ideologia. E depois, esse rei aqui maiúsculo, deve estar bem na nossa mente essa simbologia. É uma ideologia revolucionária, faz parte da revolução, com rei maiúsculo. Não é uma simples baderna, um simples quebra-quebra, não é nem mesmo uma simples derrubada de governo, um golpe, não, é a revolução. É um sistema mundial, não digo nem sistema, uma tendência mundial que tem raízes muito profundas que vão até o inferno. Então, e que não para aqui nessa terra, porque também só vai parar no inferno. Então, é um estado de espírito contínuo que busca destruir a ordem estabelecida, natural e sobrenatural, e edificar no lugar algo artificial, que não é de Deus. Agora, uma pequena divisão histórica desse movimento. Nós podemos dividir o feminismo em 3 ondas, digamos assim. 3 ondas do feminismo. A primeira onda do feminismo, ela começa com o século XX. O século do nada, que também foi o século que viu nascer o feminismo. No início do século XX, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial. Esta primeira onda pode ser chamada, eu prefiro chamar pré-feminismo, porque em comparação do que veio depois, nem se compara. As feministas daquela época usavam só saia, abaixo dos joelhos. Não se distinguiam das senhoritas e das senhoras. Elas se vestiam até melhor, né? Toda vestida até aqui, aquela coisa toda feminista, né? E depois elas tinham, por exemplo, elas eram pró-vida, eram contra o aborto, eram contra o aborto. Inclusive o raciocínio delas era bem diferente, quer dizer, os homens, se sem vergonhas, conquistam as mulheres, engravidam e depois, bom, isso ocorre até hoje, né? E aí elas, desesperadas, coitadas, acabam abortando. Veja que absurdo. Por causa dessa irresponsabilidade dos homens, as mulheres acabam tendo que assassinar seus filhos. Isso é um erro, etc, etc, etc. Elas eram contra o aborto. Veja aqui como era outro mundo. Mesmo as feministas eram contra o aborto. Mas qual era a ideia delas? O principal objeto da reivindicação delas era o voto feminino. Eram chamadas sufragistas, vem da palavra sufrágio. Porque o sufrágio, embora a gente já estava 100 anos depois da Revolução Francesa, né, naquela época, mais de 100 anos, ele ainda não era universal. As mulheres ainda não votavam. Então as mulheres, elas trabalhavam por isso, elas faziam campanha por isso, e a principal delas foi
uma certa senhora Pankhurst. Ela era inglesa. Pankhurst. Ela e a filha dela também, Mabel Pankhurst. Elas, inglesas, né? O movimento foi sobretudo na Inglaterra e nos Estados Unidos. Mas o movimento degenerou em muita coisa errada. Essas senhoras, mesmo muito bem vestidas e fazendo esses movimentos, acabaram virando incendiárias. Elas iam tocavam fogo em celeiros, tocavam fogo, fazia assim, fazia aquilo, fazia um bocado de confusão naquele tempo, para reivindicar esse direito ao voto das mulheres. Depois elas também trabalharam muito para que os homens, sobretudo na Inglaterra, já na Primeira Guerra Mundial, fossem para o front lutar contra o que eles chamavam as ditaduras, os governos autoritários, de imperadores, etc., que eram contra o que elas queriam para a sociedade. Então elas fizeram uma campanha chamada da Pena Branca. Consistia em chegar junto de um jovem, um rapaz que estava... Porque nem todo mundo ia para a guerra, né? Tinha uns que ficavam por motivo de saúde, ou por isso, ou por aquilo, ficavam nas suas casas, né? Ou porque tinham muitos filhos, ou isso, ou aquilo. Havia as regras, então elas queriam que todos fossem lutar na guerra, porque eles têm que ser valorosos. Os homens, né? Elas não iam, mas os homens... Então, elas costumavam ir com uma pena branca e dar para um rapaz desse, ou um homem desse, dava a pena branca como um sinal de covardia, né? Então, os homens ficavam daquele jeito. O curioso é que esses homens que foram lá derramar sangue, virar carne de canhão, para as hierarquias que já preparavam antes dessa guerra, porque a gente sabe que antes da Primeira Guerra Mundial, se não sabe, eu conto, eles já tinham se reunido para dividir o mercado dos produtos bélicos. Antes da guerra, eles tinham se reunido. Então, olha, aqui a França fica para os Wendel, a Alemanha fica para os Krupp, essa empresa de elevadores ThyssenKrupp, né? Acho que já tem a origem nessa família, a família Krupp. Todos, né, dominavam essas grandes empresas. Bom, então, aos Estados Unidos é mercado livre, tudo bem. Todo mundo pode ir lá disputar, tudo bem. Então, tal lugar, isso, eles já estavam tudo pronto para deslanchar essa guerra, cujo principal objetivo, um dos principais, foi derrubar o Império Austro-Húngaro católico, o Império Czarista ortodoxo, o Império Hohenzollern protestante e o Império Otomano maometano. 4 impérios derrubados e o comunismo, e depois o lar judeu na Palestina, claro. Então, essa guerra foi preparada e com esse custo humano de apenas 16 milhões de mortos. Então, essas feministas trabalharam para que os ingleses fossem lutar também, atravessassem o Canal da Mancha para lutar contra os alemães, etc. Mas o curioso é que esses que iam lutar, muitos deles não tinham direito de voto. Porque o direito do voto não era só, naquela época para a Inglaterra, não era só negado para as mulheres, mas era negado também para muitos homens, porque ele só era permitido para aqueles que tivessem propriedade. O critério era esse. Pode até gostar ou não gostar, mas não era necessariamente excluir a mulher. Era para que tivesse propriedade. Então muitos homens não votavam, e as mulheres, em geral, como não tinham propriedades, eram casadas com seus maridos, etc., então não tinham direito ao voto. O marido votava, ela não votava. Então isso era motivo para ela espernear, não gostava mesmo. Mas você vê que é uma coisinha, café pequeno, né? Para o que veio depois. Então esse movimento, ele, sumiu, desapareceu com o tempo. Depois vieram as guerras, Primeira Guerra, 2 guerras, que foram necessárias para fazer a lavagem cerebral no gênero humano e preparar o que veio depois, muito pior. A segunda onda e a terceira onda do feminismo. Estas sim podem ser consideradas o feminismo tal qual nós conhecemos, mesmo porque as líderes desses movimentos eram praticamente as mesmas, né? Já estão velhas, mas continua com a mesma coisa, né? Mas começou, sobretudo, a segunda onda nos anos 60 e 70. Segunda onda do feminismo. Foi a Revolução Cultural. Revolução Cultural. Porque a Revolução já incubava há muito tempo. E ela foi assumida de uma maneira muito
muito decidida pelo marxismo. E o marxismo tinha o objetivo justamente de ter uma dominação totalitária sobre todo mundo, e ele seguia um cronograma, um esquema para toda a humanidade que, segundo eles, levaria ao poder mundial dos marxistas, daqueles que estavam atrás dos marxistas. Esse esquema se chamava crise, guerra, revolução. A crise, depois a guerra, as guerras e depois a revolução. Crise, guerra, revolução. Eles aplicaram exatamente esse esquema na Primeira Guerra Mundial. A crise, depois veio aquela guerra horrível, e eles esperavam o quê? Que no momento que houvesse a guerra, com tanta miséria, com tanto cataclisma, os trabalhadores se voltariam contra os patrões e tomariam poder. Mas eles só conseguiram isso na Rússia, no Império Czarista. Não conseguiram em outros lugares. Tentaram. Inclusive na Alemanha eles ficaram 2 ou 3 anos no poder. 2 ou 3 anos no poder, eles ficaram no poder os comunistas. Certo? Inclusive era tão, eles tinham, o plano parece que era realmente dominar a Rússia, depois a Alemanha e lançar os dois contra o resto da Europa. E se eles conseguissem, eu acho que eles ganhariam. Era o plano de Lenin. Lenin dizia que ele preferia perder a Rússia que a Alemanha, porque a Alemanha era mais organizada, era mais civilizada, inegavelmente. Mas a Rússia tinha a força da população, tudo. No momento que os dois se juntassem, aí seria algo impressionante. Felizmente, na Alemanha havia muito forte o militarismo, e por isso eles detestam o militarismo. Não é? Vocês sabem muito bem como é aqui no Brasil. Eles detestam o militarismo, porque o militar é que reage a eles. Chegou um ponto que eles reagem, vão lá, eles têm o fuzil na mão e dão um jeito. Né? E os militares lá na Alemanha fizeram isso. Quando viram que a coisa estava, que eles estavam tomando tudo, eles fizeram um golpe, tomaram e ficou aquela situação, a República de Weimar, toda aquela situação difícil da Alemanha, mas enfim, o comunismo foi afastado. E na guerra, o que é que eles perceberam? Que os trabalhadores não se voltavam contra os patrões. Os trabalhadores franceses se voltavam contra os trabalhadores alemães. Os trabalhadores russos se voltavam contra os trabalhadores alemães. Os trabalhadores austríacos se voltavam contra os trabalhadores franceses e assim por diante. Não eram os trabalhadores, eram as nações. As nações permaneciam. Tão forte esse sentimento, que até hoje existe em nós. Então eles viram, pô, tem alguma coisa errada aí. A gente errou nisso aí. Não deu certo. Então, homens começaram a pensar, marxistas começaram a repensar o esquema, porque não deu certo, só deu certo em parte. Só a Rússia. Logo a mais pobre, a mais atrasada. A gente pensava que era a mais industrializada que ia aderir. Não, foi a mais atrasada. É que aderiu. Particularmente, houve um sujeito, talvez seja o mais inteligente dos marxistas, chamado Gramsci, italiano. Gramsci, grava esse nome. Esse Gramsci, italiano, acabou sendo um dos fundadores do Partido Comunista na Itália, enfim, resumindo, Mussolini acabou botando ele na cadeia. E ele ficou lá preso, até pegar tuberculose, porque ele não tinha saúde boa já, e até que o próprio ministro das Relações Exteriores da Rússia, que ele tinha morado da Rússia, os filhos dele eram russos, o Molotov pediu para o Papa Pio XI, para pedir para Mussolini para tirar ele da prisão, e o Papa fez isso, acedeu, e ele foi tirado da prisão para o hospital, morreu lá, enfim. O que importa é que quando ele estava na prisão, eles não param, né? Ele começou a escrever uns cadernos, porque davam revistas para ele. Evidentemente não eram revistas comunistas, eram revistas católicas. Ele começou a conhecer melhor a religião católica e fazer os cadernos dele. Então, ele voltou, ele começou a refletir sobre os problemas atuais, lá naquela cela, e começou a perceber como era difícil derrubar
uma nação, particularmente uma nação como a dele, católica, com aquela noção de Deus, pátria, família, etc. Ele começou a pensar isso e ele fez obras, cadernos que depois foram ajuntados, e isso se tornou um dos fundamentos da chamada Revolução Cultural. Porque ele entendeu o seguinte: os marxistas eram materialistas. Eles tinham a ideia do seguinte, que o ser humano é como um bicho, um pouco aperfeiçoado. Então, o que importa é a comida, é o material, etc. Disso aí nasce, a mentalidade é um negócio sem importância. Depende, se você mudar, o que importa é o material. Então, se você mudar o material, a mentalidade também muda, acabou. Então, o que importa é isso. Uma turma de gente valente para tomar o poder, na base da violência, e aí exterminar, porque eles eram exterminadores. Eles exterminavam classes sociais. Foi a maior máquina de matar da história da humanidade. E extermina a raça, a classe superior, instala, modifica os meios de produção, coletiviza tudo, e os seres humanos terão uma mentalidade diferente e tudo vai caminhar fácil. Ora, isso não deu certo. Gramsci então percebeu, não é assim. Você tem que mudar primeiro o que os marxistas chamaram a superestrutura. Depois que você mudar isso, aí sim você vai poder mudar os fundamentos. Essa modo de produção, tudo isso. Você tem que primeiro atacar a chamada hegemonia. Ou seja, aquele grupo que exerce uma superioridade intelectual sobre uma determinada nação. Ele viu bem. Não se pode negar. Viu bem. Bem para o mal, mas viu bem. Então ele pensou o seguinte: nós temos que, por exemplo aqui, qual é a hegemonia? Está claro, os meios hegemônicos. A igreja, a primeira de todas, a igreja, exerce uma hegemonia impressionante. Um homem que vai se confessar, o padre vê a consciência dele toda. Tudo. Como é que esse homem está na mão do padre? Então, o padre exerce uma hegemonia sobre ele. E ele admirava a Igreja Católica, porque ele estudava aquelas revistas católicas, e começou a entender, rapaz, isso é impressionante. Começou a raciocinar sobre isso. Ele tinha admiração, ele era inimigo, mas ele tinha admiração. Enquanto que os marxistas mais duros, eles nem conhecem direito, acham que é chegar lá, matar, acabou, resolve. Não, eles falam, não é assim não. Esse pessoal domina. Por quê? Porque, veja só, a mesma coisa que São Tomás diz, o camponês, roceiro analfabeto, diz também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Virgem Maria, isso, aquilo. A mesma coisa que São Tomás diz, ensina, o camponesinho, um menininho que aprende o catecismo, diz a mesma coisa. Claro que São Tomás aprofunda mais, mas no fundo é a mesma coisa. Isso é um poder terrível, rapaz. Ele percebeu isso. Então, o que é que ele diz? O que é que a gente tem que fazer para quebrar isso? Rapaz, tem que fazer o seguinte: os teólogos têm que ensinar uma coisa que o povo não entenda. Olha só, vocês estão já imaginando, né? O que vai sair depois, né? Ele viu isso na década de 20. Então, ele começou a arrumar todo um processo para quebrar a sociedade cristã, atingindo justamente as suas esferas culturais, religiosas, etc., o que ele chamava a hegemonia. Então, e não foi só ele, teve também uma escola famosa, conhecida, chamada Escola de Frankfurt, que começou a também trabalhar nesse sentido. Eles foram vendo que não, está alguma coisa errada. Anos depois da Revolução Russa, houve uma outra revolução na Hungria, um sujeito chamado Bela Kun. Ele ficou uns, não sei direito, acho, não foram muitos anos, 3, 4, 5 anos, mais de 1 milhão de mortos. Bom, mas justamente nessa revolução, eles começaram a aplicar também esses princípios, porque havia uma série de pensadores alemães, mas alemães não eram bem alemães, né? Você sabe, né? Que estavam lá e estavam matutando isso para conseguir um bom efeito, um sucesso da Revolução. Então eles começaram a aplicar coisas que são aplicadas hoje. Na Hungria da década de 20, já se colocava a escola com menino, menina, menino para fazer um pouco coisa de menina, e menina, já fazia umas coisas assim. Começaram a fazer na Hungria, na década de 20, Revolução de 1921.
Bom, naquela época a reação foi tão grande que o negócio não foi para frente, né? Justamente aquela base católica cristã da Hungria, eles não aceitaram de jeito nenhum isso. Mas houve uma primeira experiência. Depois essa gente se juntou justamente em Frankfurt, fundou essa escola, mas depois o nazismo ganhou, né? Então Hitler, evidentemente, não ia com a cara deles, né? Porque eles não eram bem alemães, como eu disse a vocês, e mandou todo mundo para os Estados Unidos. Expulsou, mandou todo mundo. Evidentemente, eles, quando chegaram nos Estados Unidos, continuaram essa escola. E quando o nazismo foi derrotado, uma parte foi para a Alemanha e outra parte ficou nos Estados Unidos. É por isso que o movimento da Revolução Cultural foi tão forte nos Estados Unidos. Foram esses pensadores, inclusive um famosíssimo chamado Herbert Marcuse. Todos esses movimentos de perversão, tudo foi ele, um dos principais. Já na época, década de 40, 50, ele já matutava aquelas coisas. Então, quando chegou nos anos 60, 70, então isso explodiu. Explodiu. Evidentemente, houve outras coisas que favoreceram, em particular o Concílio Vaticano II, porque se não houvesse o Vaticano II, as forças da Revolução não teriam a força que tiveram. As forças da Revolução, por assim dizer, decuplicaram, aumentaram 10 vezes depois do Vaticano II. Porque a igreja era um grande anteparo moral, não só para os católicos, mesmo para outras religiões cristãs, ele era uma espécie de referência. Eles sabiam que eles não podiam avacalhar demais, porque senão eles perceberam a diferença. Ah, não, aqui é a igreja católica. E nós sabemos, espero que saibam, que os anos anteriores ao Vaticano II foram anos de um número muito grande de conversões do protestantismo ao catolicismo. Essa devastação que está havendo na América Latina não existia. Pelo contrário, países como a Alemanha, Estados Unidos, os Estados Unidos tinham por ano mais de 100 mil, 150 mil conversões de protestantes ao catolicismo. Havia uma conversão contínua. Na Inglaterra, 80 mil. Contínua de protestantes ao catolicismo. De tal modo, como já disse, né, não sei se eu já disse, senhoritas, senhoras, foram procurar o descendente de Lutero, os descendentes da família de Lutero. Depois de séculos, né? Foram procurar. Aí acharam nos Estados Unidos, a Alemanha está migrado, né? Todos católicos. Tinha até um padre, um monge beneditino que era católico. Monge beneditino é descendente de Lutero, nos Estados Unidos. Então, a igreja era um anteparo muito forte. Então, quando eles conseguiram derrubar no Vaticano II, aí foi uma represa que é derrubada e vai a maré de lama. Então, a segunda onda do feminismo é a dos anos 60 e 70. E aí o caráter é bem diferente. Eles começam a querer os direitos da mulher, a igualdade, como a gente entende aí, tende realmente para o igualitarismo da maneira mais crua possível, e, em particular, elas começam a defender o aborto, direitos na universidade, disso, aquilo. Em particular, o símbolo dela era usar calças, que era uma coisa raríssima. Uma das primeiras que usaram era uma mulher de maus costumes, era amante de Chopin, esqueci o nome dela. Jorge Sand. Jorge Sand. Ela foi uma das primeiras a usar calça, que foi um escândalo na época. E calça bem folgada, né? Mas era um escândalo, uma coisa fora do comum. Depois, isso passou a ser um símbolo. Então, mulheres bem, como aquela atriz, Marilyn Monroe, usava também, pelo menos de vez em quando. Então, era um escândalo. Hollywood, né? Hollywood. Começou a... E depois, com o feminismo, tornou-se um símbolo. Porque como a calça é uma veste de homem, bom, de homem, realmente. Agora, você sabe como começou a calça? Começou nos séculos, com as invasões bárbaras. A calça vem dos bárbaros. Porque o romano não vestia calça, né? O romano se vestia como eu vestia, a veste está lá. Os romanos, os gregos, os mais civilizados não vestiam essa calça. A calça era dos bárbaros germânicos, porque eles vinham montados no cavalo, então usava calça, enfim. Isso acabou entrando na sociedade, muito homem, evidentemente. Começou a usar calça também, isso ficou. Mas a igreja entendeu, não proibiu, mas ela entendeu que, olha, a gente vai continuar com a veste está lá, porque aí mostra mais a diferença.
mas a origem é bárbara, enfim, mas só para homem, claro. Então, as feministas começaram a usar como um símbolo para mostrar a igualdade dela. Está vendo? Não é veste de homem, é de calça aqui. E aí foram os tipos daqueles. Bom, aqueles tipos anteriores das sufragistas eram pessoas ainda que tinham alguma noção, mas essas que vieram na década de 60 e 70 e que também são líderes já velhas ou as descendentes dela da terceira onda feministas, bom, me desculpem, são as vagabundas, né? Quer dizer, uns tipos daqueles, né? Em geral são pervertidas, drogadas, etc. Gente daquele tipo. Depois veio a terceira onda. A terceira onda, que é parecida com a segunda, é a partir da década de 80, quando esse movimento um pouco serenou. Serenou não porque estivesse voltando atrás, mas serenou porque elas queriam, dessa vez, conquistar, assegurar as conquistas do período anterior, que foi um período mais de quebra-quebra. Então, quando tem um quebra-quebra, às vezes dá uma reação contrária e você acaba perdendo. Então tem que parar um pouco para conseguir assegurar as conquistas. Então é um período de censura, para quem vai contra elas, evidentemente, período do politicamente correto. Politicamente correto. Ou seja, é o que dizia justamente esse pessoal da escola de Frankfurt. Rapaz, concorde com todo mundo, menos com quem seja só contra quem é você. O Francisco faz isso, né? Ele concorda com todo mundo. Até com a fraternidade concorda, se a fraternidade concordar com eles. Mas se alguém for contra eles, aí, ele não aceita. Esses 4 cardeais aí, né? Foram contra ele um pouco, ele já reagiu forte, foi truculento. Mas fora isso, com todo mundo ele é bom, ele é misericordioso, ele só é duro com quem vai contra ele. É típico desse pessoal. Típico desse pessoal. Atualmente, a tendência, que é justamente uma continuação dessa terceira onda do feminismo, chega até ao desprezo dos homens. E realmente se chega a um nível de perversão muito grande. Essas mulheres que assumem esses movimentos feministas, elas acabam parecendo os homens, chega ao nível já do absurdo, né? Mas vai sempre nessa tendência do igualitarismo. De fato, o termo que tem que ser explicado é esse aqui, igualitarismo. Mas nós não podemos entender igualitarismo se não entendermos esse termo aqui. Vou fazer umas equações de 4º grau aí, depois vou explicar. Não vou entender logo não, porque é uma simbologia, né? Então, você tem um regranão aqui, esse sinal aqui é de contra, contrário, aqui bom, primeira simbologia aqui. Revolução. Esse rei maiúsculo é o rei da revolução. Interrogação, o que é? Então, a revolução é contrário. Esse sinal aqui é de contrário. Contrário ao quê? Aqui é o sinal, aqui são um ki e um ro, cristandade. A revolução, ela é contrária, ela combate a cristandade. Mas o que é essa cristandade? O que caracteriza a cristandade? Então você tem aqui ordem sobrenatural, ordem natural, ordem sobrenatural mais, ordem natural menos. Como diz Santo Agostinho, a ordem sobrenatural aperfeiçoa, não destrói a ordem natural. Isso tem que estar na mente da gente. São Tomás de Aquino diz:
Continuando, desenvolvendo esse pensamento de Santo Agostinho. Já que a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa, pensamento de Santo Agostinho, é preciso que a razão natural se ponha a serviço da fé, assim como a inclinação natural da vontade serve à caridade. Justamente a cristandade se caracterizou por isso, que é único na história, só mesmo Deus poderia fazer isso. Se caracterizou justamente em que um poder espiritual prevalecia sobre os poderes naturais, mesmo que esse poder sobrenatural tivesse uma base natural também, porque os homens são de carne e osso. O papado era poderoso, mas não era a maior potência do mundo. Não tinha os maiores exércitos do mundo. Pelo contrário, ele não podia se comparar com, por exemplo, o imperador da Alemanha ou o rei da França. Não tinha condição. E, no entanto, quando o rei da França desandou lá e se casou lá com uma moça, lá, uma dinamarquesa muito bonita, por sinal, mas parece que fizeram um feitiço lá, não sei o que foi, e ele não se dava bem com essa mulher. Não se dava bem, detestava. Ficou um abuso, e aí se juntou com a outra. Essa outra, não sei se foi ela que fez o feitiço, não sei. Mas essa outra era irmã de Santa Edviges, mas não prestava para nada. Era irmã de uma santa. Ele se juntou com ela. Inês de não sei o que, lá na região lá da Tchecoslováquia, por aí. Enfim. Então o Papa, que era Inocêncio III, e que era amigo do rei, porque o rei ajudava os estados pontifícios contra o imperador alemão. O imperador alemão estava muito prepotente, e o rei da França deu uma surra nele, aí, não veio mexer com o Papa não. Então ele gostava dele. Mas, por causa disso, Inocêncio III diz, você tem que tomar a sua esposa de novo, você está dando escândalo para o mundo todo. Isso está errado, é contra o sacramento do matrimônio, etc, etc. Ele não queria. Olha, você não faça, vou lhe excomungar, viu? E ele excomungou. Aí ele voltou atrás, pode deixar, eu vou pegar ela de novo, eu vou ficar... Demorou, enrolou, mas conseguiu resolver. Bastava o Papa dar, porque quando dá uma excomunhão, e pior ainda, quando desligava os súditos do juramento, ele perdia o poder assim, hora para outra. Porque todo o sistema medieval era baseado no juramento de vassalagem, de lealdade um para o outro. Mas a base toda era, Deus. E o seu representante na terra, o Papa. Portanto, uma força espiritual. E essa força espiritual dominava as forças materiais. Vocês imaginem hoje o Francisco dizer para o Obama, olha, você está errado aí, se você andar a fazer isso, você vai perder o poder, você vai ser deposto. E depois voltava para o Putin, olha, você não vem atacar tal lugar, se você fizer isso, você vai também perder o poder e tal. Uma piada, né, hoje, mas realidade. Uma realidade superior. Então, a revolução, isso já tem séculos, a gente já nasceu no seio dela. Ela tem séculos, séculos e séculos lutando contra isso. Agora tem mais alguns sinais. Um C com um traço em cima. Como? Com interrogação. Como a revolução luta contra a cristandade? Como ela luta? Resposta: naturalismo. Naturalismo. É o que ela propugna. E pelo a terminação, o sufixo ismo, você já entende um exagero. Um exagero. Os ismos, né? Naturalismo, liberalismo, marxismo, são os ismos. Já supõem um exagero. Ou melhor, um desequilíbrio. Então você tem aqui naturalismo e você tem outro como aqui.
nega ou ignora. Como a Revolução combate a cristandade? Com o naturalismo. O que faz o naturalismo? Nega ou ignora a ordem sobrenatural. Perverte a obra natural. A ordem natural, perdão. Estão entendendo a sequência do raciocínio? Eis o que o naturalismo faz. Não se trata de defender a ordem natural como tal. Quem defende a ordem natural como tal é a igreja. A igreja, por exemplo, é contra a anticoncepção. Por quê? Porque os anticoncepcionais não são naturais, são artificiais. O natural é que das relações conjugais nasçam filhos. Sempre foi assim? Não é a natureza? Então quem defende a natureza? A igreja. Mas o naturalismo não defende. Por quê? Porque ele nega e ignora a ordem sobrenatural, não quer saber da igreja. E perverte a ordem natural. E aí aqui tem outro como. Bom, vamos ver se eu consigo escrever tudo aqui. Outro como. Edifica uma nova ordem. Todo mundo já ouviu isso até a saciedade, né? Até a náusea, até a náusea. Edifica uma nova ordem. Uma nova ordem artificial. Baseada no homem. Só que esse homem aqui tem que colocar entre aspas, porque não é o homem tal qual nós conhecemos. É o homem idealizado. Então, recapitulemos um pouco. A revolução, ela se volta contra a cristandade. Toda a luta dela é isso. Ela não quer, normalmente, ela não quer necessariamente edificar uma coisa definida. Não, ela quer destruir. Ela edifica alguma coisa, mas não é o principal. O principal dela é o destruir a cristandade. O objetivo é este. Esta destruição da cristandade, como é que ela faz? Com o naturalismo. Esse naturalismo nega ou ignora a ordem sobrenatural e perverte a ordem natural. E como perverte? Edifica uma nova ordem artificial, baseada no homem. Deus tem que sair, tem que ficar o homem no centro da ordem social. Mas que homem é esse? Porque o homem é, como nós conhecemos, cheio de fraqueza, etc., cheio de misérias, e nada se edifica com um homem desse. Então, o que é que ele faz? O que é que faz a revolução? Para suprir as inevitáveis carências do homem, a revolução busca o apoio de ideias cristãs.
porém enlouquecidas, entre aspas, enlouquecidas. A expressão é de Chesterton. Busca o apoio de ideias cristãs, busca para ele, né, para apoiar esse homem, como base de uma nova ordem mundial, a ideias cristãs, porém enlouquecidas e postas a serviço da revolução desta. Pois bem, uma dessas ideias é exatamente a igualdade. E aí o feminismo nasce disso aí. A igualdade é uma dessas ideias que tem uma origem cristã, católica. Você pode dizer, tem uma ideia, tem uma origem católica isso? Sim, mas não é como se entende, não é como a revolução entende. Querem ver? Basta citar São Paulo, o apóstolo São Paulo. Não há escravo nem senhor, não há grego nem judeu, não há homem nem mulher, pois todos vós sois de Jesus Cristo. Aí, a igualdade. Só que, entendamos bem, essa igualdade tem que ser entendida nesse sentido aqui. A ordem sobrenatural supera a ordem natural, mas ela não destrói. Aperfeiçoa, mas não destrói. Eleva, mas não destrói. Então, continua havendo diferenças entre judeus e gregos, entre escravos e senhores. E por isso você pode achar uma contradição. São Paulo chega, olha, quem é escravo continua escravo. Embora ele condene o tráfico de escravos. Mas ele diz, quem é escravo continua escravo. Aí você pensa, que absurdo continuar escravo. Se você fosse reagir naquele tempo e enfrentar a escravidão, você não ia conseguir nada, ia ser destruído de uma hora para outra. Não adiantava. Os escravos estavam por ali, todo mundo daquela época era escravagista. E era escravo tudo quanto era tipo, né? Escravo tudo quanto era cor, tudo quanto era raça. Os romanos tinham escravizado todo mundo. Não adiantava você enfrentar aquilo. Então São Paulo dá um conselho de prudência. Em quem é escravo, permaneça escravo. E o cristianismo foi entrando. Depois de séculos, a escravidão acabou. Justamente porque com a ordem sobrenatural se enxertando sobre a ordem natural, os problemas da ordem natural, os romanos, etc., os males dessa ordem natural foram sendo extirpados, pouco a pouco. Em particular, um deles, que era a escravidão. Então, São Paulo diz, não há escravo nem senhor, porque todos vós sois de Jesus Cristo. E ele diz, não há homem nem mulher. Então, não há mais nem homem nem mulher? São Paulo está ensinando a tal da ideologia do gênero? Evidentemente não é isso. Simplesmente ele quer dizer que, porque vós sois todos de Jesus Cristo, não deve haver conflito entre homem e mulher, nem entre escravo e senhor, nem entre grego e judeu, etc. Porque há algo mais, muito mais importante, que faz com que essas diferenças tenham pouca importância, ou nenhuma importância. Então, é uma igualdade relativa, não é uma igualdade absoluta. É uma igualdade em relação a algo muito maior. Já que nosso show é tão importante, fazer a vontade de Deus é tão importante, se santificar é tão importante, por que eu vou me importar tanto com essas divisões, ou melhor, essa hierarquia natural, de mais e de menos? Mesmo porque, ainda que hajam essas divisões, essas hierarquias de gêneros, há também as divisões entre pessoas individuais. Você pode ser uma pessoa, um homem
Então você tem uma posição em geral, hierárquica, superior à mulher. Mas você pode ter uma mulher que é 10 vezes mais inteligente do que você, ou que estudou muito mais do que você. Você pode ter mais riqueza do que o outro, e o outro ser pobre. Mas você pode ter muitos pecados na consciência de ter feito muita malandragem para ganhar esse dinheiro todo, enquanto que o outro é honesto, não tem ninguém fala nada dele. Então, ele tem uma superioridade muito maior do que a sua, embora você tenha uma superioridade em dinheiro. Em suma, todos nós temos superioridades e inferioridades. Faz parte da vida. É assim. Não existe igualdade propriamente dita. Absoluta não existe. Deus é um criador de desigualdades em todas as coisas. Em todas. Existem, portanto, desigualdades de sexo, homem e mulher. Existem desigualdades de raça. Existem desigualdades. Existem desigualdades sociais. Existem desigualdades de talentos individuais. Tanta desigualdade. Só que isso, o problema é o critério. Isso não é o importante. Isso não é o importante. O importante é que nós todos nos salvemos e façamos a vontade de Deus. E como São Paulo tinha descoberto isso de uma maneira muito profunda, que ele era de Jesus Cristo e que ele tinha que fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, então todo o resto, todas essas desigualdades naturais, perdiam importância para ele. Então o que faz a revolução? Perversa como ela é, pega a ideia, a palavra igualdade, e transforma. Eu disse a vocês, São Paulo disse, não há homem nem mulher, vós todos sois de Jesus Cristo. Então a revolução vem e diz, já que vós todos sois da revolução, então não há homem nem mulher. Você decide. Esse é o principal da revolução. Você decide se você vai ser homem ou mulher. Já há em certos países aí, mais perdidos, aí lá por lado do norte aí. Eu estou fazendo isso com criança. A criança chega com 4, 5 anos, chama, você quer ser menino, quer ser menina. A partir daí ele vai sendo educado e talvez até vai parar na sala cirúrgica. Já chegou a esse ponto. Aqui no Brasil eu soube que para o sujeito botar um silicone para virar mulher, né? Botar um silicone para... parece que um médico que faz isso ganha muito mais do que pôr o silicone como uma restauração para câncer de mama. Ele ganha muito mais se ele fizer para o transexual. Eu soube que no Brasil já está nesse nível, não se chegou ainda a níveis piores, de chegar a criança e perguntar e a partir daí fazer os procedimentos, né? Mas já está nisso, nesse nível a coisa. Então, é isso que a Revolução diz, você decide. E daí o naturalismo ele descamba para o liberalismo. Ele coloca tudo na decisão da pessoa. Ele decide, ele acha, e a natureza perde o sentido. A liberdade vai por cima da natureza. E é por isso que eu dizia a vocês que quem defende a natureza é a igreja. Por quê? Porque defende o sobrenatural. Defendendo o sobrenatural, defende também o natural. O sobrenatural não destrói a natureza. E quem quer defender só a natureza, acaba pervertendo essa natureza. Por quê? Porque nós veremos amanhã, na questão da educação, nunca existiu o natural puro. O puro natural nunca existiu historicamente. Poderia ter existido, mas nunca existiu. Deus criou já os homens elevados à ordem sobrenatural. Queiram ou não queiram, é assim.
Não se trata de você batizar e aí ele entra na ordem sobrenatural. Os que não foram batizados estão na ordem natural, não existe isso. O que existe é que todos os homens foram criados na ordem, elevados à ordem sobrenatural, nossos primeiros pais, mas pelo pecado dos primeiros pais, nós todos nascemos filhos da ira. Então, quando nós queremos alçar o natural como principal e nos fazer passar do sobrenatural, nós só fazemos aumentar a nossa condição de filhos da ira. E o feminismo é bem o retrato disso, dessa ira. São pessoas revoltadas e que procuram espalhar a revolta. Se entendem muito bem com os marxistas, porque os marxistas também é isso. É a revolta, é o ódio. Onde há marxismo, há o ódio, há a revolta. Se entende muito bem com os pervertidos também. Aliás, em geral, essas feministas, na maioria, grande parte são assim, as líderes são desse tipo. Porque eles têm a revolta dentro deles. Não querem aceitar esses problemas que eles têm de nascença, sei lá, ou o fato é que eles andam em constante revolta. Então eles querem apagar essa diferença, que é uma diferença que não pode ser apagada. Não pode ser apagada. Se tivesse um projetor, mas há poucos anos atrás fizeram uma pesquisa, fizeram como é o nome? Aquele processo que você passa como se fosse um scanner, escaneia por dentro do corpo humano, né? Esqueci o nome. Ressonância, algo assim, que sai, você faz uma espécie de scanner no corpo humano. Então fizeram em milhares de cérebros, de mulheres e de homens. Então se chegou à conclusão de que os circuitos interneurônicos, as ligações entre as células do cérebro de homens e mulheres eram diferentes. Eram essencialmente diferentes, eram bem diferentes. Em particular, você sabe que no cérebro tem dois lóbulos, né, de um lado e outro, né? Então eles descobriram que o da mulher, acho que era o da mulher, era mais circuitos assim, de um lado para o outro. Era assim. E o do homem era assim, diferente. Quase todo era assim. Do homem é de um jeito, da mulher do outro. E que o mais curioso é que essa maneira, esses circuitos, eles levam a um comportamento complementar. Os dois se completam. Quem tem esses circuitos assim de um lado para o outro, as mulheres, tem mais jeito para fazer várias atividades ao mesmo tempo. As donas de casa, ela sai isso, aquilo, outro, como não tem. Não tem. Já quem tem os circuitos assim, ele é para fazer uma coisa aqui, depois ele faz outra aqui, depois ele faz outra aqui. É a coisa de maior amplitude. Programar, levar adiante uma coisa. Tá? Então, empresas, isso, aquilo. É assim. Se sabe, por exemplo, que o nível de inteligência é mais ou menos o mesmo entre homem e mulher. Mas, quer dizer, até uma inteligência até um certo ponto. Mas quando chega uma grande inteligência fora do comum, 10 homens para uma mulher. Vocês são aqueles que vão além. Aqueles que, então, em geral, são homens. Então, são coisas da natureza. Não adianta se revoltar contra isso. Mas, justamente, e é como eu termino aqui a exposição, a solução é restaurar todas as coisas em Cristo. Porque restaurando as coisas em Cristo, a ordem natural não será negada, mas elevada pela ordem sobrenatural. E, portanto, nesse caso, o jugo será suave, o peso leve. Mesmo porque todos nós temos peso e jugo. Você pensa que os homens não têm? Pelo contrário, a condição da mulher muitas vezes é uma condição que protege a mulher. Quando essas feministas, mesmo as primeiras, tentaram levar uma igualdade, isso, aquilo, eles tiveram que dar para trás depois. Por quê? Porque se é igualdade, então manda a mulher para a guerra. Ué. A mulher para a guerra. Manda a mulher para as minas,
Havia leis para defender o trabalho, isso, aquilo, da mulher, para isso, para aquilo, para proteger. Está amamentando, por que não? Se vire, vai trabalhar isso aqui. É um absurdo. Chega a esse nível de absurdo, porque a mulher é aquela que carrega, pela sua própria estrutura, carrega o menino durante 9 meses, tem os órgãos para amamentar, tem isso e aquilo, tudo foi feito para ela ficar com o filho, e portanto ela não pode trabalhar como um trabalho. Um homem que tem que trabalhar mais. A gente sabe que trabalhando mais, o homem, por exemplo, diminui seus anos de vida. Em geral, a mulher vive mais do que o homem. Está sempre mais sujeito a morrer na guerra, nisso, daquilo, porque o homem tem mais jeito, tem mais para isso, ele pode ter medo disso, daquilo, de médico, disso, daquilo, mas na hora de uma guerra ele vai mais. Ele tem que pegar a arma e ir lá, ele fica mais afoito, porque é da natureza dele. Enquanto que a mulher não, é menos. Então, são coisas que nosso Senhor criou e fez. Então, só o jugo de nosso Senhor, o reinado de nosso Senhor, é que pode fazer a gente entender isso e cada um assumir os seus jugos e suas responsabilidades. Então, amanhã nós faremos a segunda palestra, que será sobre o primeiro bem do matrimônio, que é a prole, né? Nós veremos um pouco a encíclica de Pio XI, Casti Connubii. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. São Bento e Santa Escolástica. Rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.